Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveli e hoje nós vamos estar falando sobre a física do airbag, a física do cinto de segurança e a mecânica envolvida em todo esse processo aí. É uma aula bem diferente, certo? Então, vamos lá comigo, meus queridos. Bem, então conhecer hoje, o nosso objetivo é conhecer o funcionamento do cinto de segurança e do sistema de airbag de um automóvel dentro da física newtoniana, certo? Bem, o que você precisa saber? É importante que você tenha prestado bastante atenção nas aulas sobre quantidade de movimento e colisões. E que você relembre, algumas equações de movimento e principalmente a questão sobre a parte de impulso, certo? Nós vamos estar dando uma ênfase sobre isso aqui. Ok, então na aula 20 vimos só que a força é uma grandeza física capaz de alterar a velocidade de um objeto. Mas veja que maluco, né? O nosso amigo ali, ele está tentando, ele está fazendo uma força, mas não está surtindo efeito. Por que será, né? Nós vamos perceber que essa força ela irá obedecer às chamadas leis de Newton, e existe aqui uma lei chamada a terceira lei de mutação e reação, que irá explicar sobre essa situação aqui de uma maneira mais efetiva. Mas isso é para outro momento, certo? Então, a força, no caso, é esse agente físico capaz de alterar a velocidade de um corpo. Lembre-se que quando eu falo alterar, eu estou falando tanto em módulo, pode ser módulo, e ou direção, e ou sentido, certo? Então, se houver uma alteração de alguma dessas três, que representa o vetor, ela representa uma força. Isso significa que, naturalmente, se um objeto está parado, ele tende a ficar parado. Se ele está em movimento, em velocidade constante, ele tende a ficar em movimento. Movimento, lembrando aqui, é um movimento em trajetória retilínea, certo? Até que uma força interfira. O nome desse fenômeno é inércia, certo? Isso a gente vai falar sobre a primeira lei de Newton. E aí, o que isso tem a ver com o airbag e o cinto de segurança? Veja que maluco, uma piadinha aqui, Mas o que isso tem a ver com a questão do airbag e o cinto de segurança? É muito simples. Para a gente poder começar isso, vamos começar com algumas sensações. Então analise, por exemplo, aqui. Quem nunca se sentiu jogado para trás quando um carro, um ônibus começa a andar? Você vê muito isso principalmente na questão do avião, quando ele está aterrissando ou ele está iniciando o seu voo, certo? Então, toda vez que você percebe que ele vai decolar, por exemplo, parece que você gruda na cadeira, Porque existe uma aceleração ali, uma aceleração constante por um intervalo de tempo relativamente longo, até você sente que tem um negócio ali que está te segurando, Ou às vezes uma turbulência, alguma coisa nesse sentido aí. Bem, ou por exemplo, jogado para frente quando o ônibus ou o carro freia, Ou como seria essa situação em uma frenagem extremamente brusca, certo? Como é que ficaria tudo isso, O que é para ser... E aí vem a questão, que isso aí é que faz a necessidade do cinto de segurança, É justamente controlar esses movimentos, certo? Vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, como funciona o cinto de segurança? Se um carro se move a 80 km por hora, significa que seus integrantes também estão se movendo a 80 km por hora, certo? Então essa que é a jogada. Então, se você está a 80 km por hora, conforme o referencial inercial, você também está, o carro está, você também está a 80 km por hora, você participa deste movimento, certo? Qualquer alteração de velocidade, todos os ocupantes manterão a 80 km por hora até se chocarem com o painel do carro para-brisa. Como assim, professor? Imagina que isso aí você tem uma situação. Essa situação vai fazer com que, por exemplo, eu sofra um desvio, no carro, o carro faça alguma manobra brusca. A tua tendência é continuar com aquela velocidade que você estava antes. Lembre-se do conceito de inércia. Essa variação de velocidade implica numa variação da quantidade de movimento e a força gerada pode ser extremamente grande quando o impulso é aplicado em intervalo de tempos muito pequenos, certo? Então, olha o que a gente tem aqui, ó, que doido, Vamos lembrar um pouquinho sobre a questão do impulso, que o impulso é igual a força vezes a variação do tempo. Ou seja, a força pode ser definida como impulso sobre o tempo. Ou seja, existe uma relação de proporcionalidade e inversabilidade entre elas, ok? Bem,
Como funciona o cinto? Então, a função do cinto de segurança, primeiro, é impedir o impacto dos passageiros nas partes duras do veículo. Então, a primeira coisa é isso. 2. Os modelos mais modernos, além de impedir o impacto com parte do veículo, também reduz o impacto da desaceleração por meio de um sistema que envolve engrenagens, molas, barras de torção. Considerando o impulso do impacto constante ou com ou sem cinto, mas a força de impacto pode ser reduzida. E aí que vem a jogada. Você pode ter o impulso acaba sendo igual, certo? Mas só que a força que você irá sofrer acaba sendo diferente pela atuação do cinto e outros equipamentos de segurança. Vamos relembrar um pouquinho sobre isso? Bem, vamos falar um pouquinho sobre, para você poder entender isso, vamos lembrar o teorema do impulso. Então, você lembra que impulso é força vezes tempo, que o impulso pode ser definido como a variação da quantidade de movimento, certo? E isso vai me implicar que o impulso, obviamente, ele está relacionado com a velocidade, certo? Só que se for analisar aqui, ó, eu percebo que a força pelo tempo relacionado, ela acaba mudando muitas vezes a própria velocidade envolvida, certo? Então você tem aqui uma jogada em que praticamente a velocidade permanece constante, mas eu posso mexer nesse lado aqui relacionando o tempo e a quantidade, o tempo e a força. Ou seja, repare aqui, esse lado é igual, né? Ou seja, você a 80 km por hora, depois de um intervalo de tempo você vai estar parado. Isso é igual. Só que este lado aqui da equação eu posso trabalhar com ela. De que forma? Eu posso ter um tempo muito grande com uma força pequena, que seria o ideal. Ou eu posso fazer o oposto. Eu posso ter uma força muito grande, mas um tempo relativamente curto. Certo? Então a jogada do cinto de segurança, como de qualquer outro equipamento, é tentar maximizar o tempo, ou seja, fazer com que o tempo dessa colisão, dessa variação, seja um pouco maior, certo? E aí entra de cara o airbag. A função do airbag é auxiliar o cinto de segurança para reduzir o tempo de desaceleração. Somente ele não é capaz de proteger contra impactos, né? Uma coisa legal do cinto de segurança é que normalmente você fica com a marca, depois você dá uma batida, muitas vezes você fica com a marca, inclusive no peito ali, né? Então, assim, você vê que aquele é um equipamento que ele te ajuda bastante a reduzir essa desaceleração, né? Então, ele está ali, mas o airbag vai te auxiliar mais ainda. Então, aqui, né, foi aquilo que eu falei para vocês. Eu diminuo a força aumentando o tempo de colisão. Olha que maluco aqui, né, o nosso boneco batendo aqui no airbag, né? Então, isso faz com que o tempo da colisão seja maior, né? Essa que é a jogada. Você salva a tua vida porque o impacto você vai ter igual, mas a força que você vai ter, ela é bem menor, certo? Bem, como é que ele funciona, né? Você tem bolsas que contém nitrato de guanidina, nitrato de potássio e dióxido de silício. Um sensor detecta a desaceleração brusca e provoca uma faísca que causa a reação das substâncias citadas, inflando as bolsas, que vão murchando durante o impacto com a pessoa após o acidente, né? Então veja esse GIF que maluco, eu quero falar bem atenção para você aí, ó. Você que tem a mania de colocar o pé no painel do carro. Você mesmo que tem a mania de colocar o pezinho no painel do carro. Olha a porrada que é. O cara se levantou aqui, né? Olha esse slide aqui, olha o slide, cara. Olha a porrada, o cara se levantou, mano. Isso aqui é um problema muito sério, né? Se vocês forem analisar, os veículos, eles têm um negócio que é o cinto de segurança. Por exemplo, esse carro moderno, né? Eles não param de apitar enquanto você não coloca o cinto de segurança, por exemplo, né? Uma das coisas legais é que o airbag está vinculado ao cinto. Ou seja, muitas vezes, o fato de você estar usando o cinto de segurança junto com o airbag, ele vai te proteger a vida. Mas só o cinto, né? No caso, só o airbag, muitas vezes não. Certo? Então, a primeira coisa que ele faz é colocar o cinto. Então, tem algumas situações, por exemplo, que o carro não estourou o airbag, mas é porque o carro muitas vezes estava sem o cinto. Certo? Então, além do sensor de desaceleração, que é vital para isso, que ele vai medir a sua aceleração, normalmente ele fica debaixo do banco do motorista, ele tem essa vinculação. E outra coisa, o pessoal tem a mania de viajar com o pé no painel, né? Isso aqui, meu querido, ele te deixa tetraplégico. Porque a força que você tem no impacto é gigantesco. Inclusive, se você for analisar,
alguns veículos, eles têm um botãozinho, normalmente no lado ali do passageiro, né, no painel ali, que você pode deixar o airbag on ou off. Por exemplo, às vezes você está, uma caminhonete, por exemplo, está carregando lá um bebê conforto, alguma coisa que muitas vezes pode dar algum outro problema maior, né? Então, assim, o airbag ele é um equipamento que salva a vida desde que use de maneira correta, certo? Porque a velocidade do impacto, né, no caso, a velocidade do inflar aquela bolsa, ela é muito grande, é uma reação muito rápida, certo? E ela está aqui para salvar a tua vida, né? Então, lembre-se desse GIF aqui, né? Veja que o cara ele é jogado para cima literalmente, certo? Para ver a força que é esse negócio aí. Bem, vamos fazer alguns exercícios para poder ver como é que vocês estão? Então vamos lá comigo, olha aqui, ó. O airbag e o cinto de segurança são itens de segurança presentes em todos os carros novos fabricados no Brasil. Desde 2014, 2015 é obrigatório. Utilizando os conceitos estudados, coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. Essa questão aqui eu tirei de um vestibular da UDESC de 2015, tá? Para vocês poderem entender. O airbag aumenta o impulso da força média sobre o ocupante do carro na colisão com o painel, aumentando a quantidade de movimento do ocupante. Essa é a primeira alternativa. 2. O airbag aumenta o tempo de colisão do carro com o painel, diminuindo assim a força média atuante sobre ele mesmo na colisão. 3. O cinto de segurança impede que o ocupante do carro em uma colisão continue se deslocando com o movimento retilíneo uniforme. E, último item, o cinto de segurança desacelera o ocupante do carro em uma colisão, aumentando a quantidade de movimento do ocupante. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar bem sobre isso, daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram fazer exercício? Espero que sim. Vamos analisar cada questão aqui, então? Então, olha aqui, ó, né? Eu vou colocar V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, a primeira diz o seguinte: o airbag aumenta o impulso da força média atuante sobre o ocupante do carro da colisão com o painel, aumentando a quantidade de movimento do ocupante. Falso, meus queridos. Lembrando o seguinte, neste caso, existe a variação da quantidade de movimento, mas isso independe do impulso, do cinto e tudo mais. Lembre-se que você está participando do movimento do veículo. Então, aqui o que muda é a força, certo? É a relação da força com o tempo. Bem, o 2. O airbag aumenta o tempo de colisão do ocupante com o carro, com o painel. Certo, diminuindo assim a força média atuante sobre ele mesmo na colisão. Certinho, correto, né? Então, existe uma relação entre força e o tempo de colisão, certinho. O 3. O cinto de segurança impede que o ocupante do carro em uma colisão continue se deslocando com movimento retilíneo uniforme. Sim, isso representa o princípio da inércia. Lembre-se que a quantidade de movimento ele é um vetor. E como não existe variação, ele vai continuar com aquela mesma trajetória e mesma direção. E o último, certo? O cinto de segurança desacelera o ocupante do carro em uma colisão, aumentando a quantidade de movimento do ocupante. Nada a ver, querido, não existe, né, mudança aqui em relação à variação da quantidade de movimento e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Bem, agora eu vou fazer um outro exercício com vocês aqui, para ver como é que vocês estão. A respeito da função desenvolvida por airbag em uma colisão, marque o que for verdadeiro. O ideal é que a colisão entre o motorista e a bolsa de ar ocorra no menor tempo possível. 2. A colisão entre o motorista e o airbag tem duração muito menor do que a colisão entre motorista e painel. 3. O ideal é que a colisão entre o motorista e a bolsa de ar ocorra no maior tempo possível. E 4. O airbag substitui o uso de cinto de segurança. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem analisar essas afirmativas aí e daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Conseguiram entender minha jogadinha aqui? Então vamos lá, né? Marcar o que é verdadeiro aqui. Bem, primeira coisa que você tem que entender é que quando ele pede para marcar o que é verdadeiro, não significa que tem apenas uma, né? Pode ter mais de uma. Então é uma coisa importante salientar aqui. Então, neste caso, né, qual é a alternativa verdadeira aqui, né? Você tem, ó, que seria essa. Que o ideal é que a colisão entre o motorista e a bolsa do airbag ocorra do maior tempo possível. Se você for analisar aqui, tanto a primeira como a segunda, eles estão justamente falando o oposto disso, né? O tempo de contato tem que ser menor, mas ao contrário, tem que ser maior, certo? E aquilo que eu falei na última aqui com relação que o airbag não substitui, né, o cinto de segurança. Na realidade, é o conjunto dos dois que faz com que você tenha segurança no seu veículo, certo? Bem, então vamos lá. Para saber mais, né, nós temos alguns vídeos aqui que podem mostrar para vocês como é que funciona a questão do airbag, né? Aqui eu deixei algumas sugestões para vocês aí sem problema algum, beleza? Então, fechou. Então, o que vimos hoje? Que relembramos, né, o que é força, aprendemos qual é a função do cinto de segurança do airbag, a função principal do cinto de segurança, né, como a gente falou, é de evitar o impacto das pessoas com as partes duras do carro, como o volante e assim por diante, e que algumas novas versões já têm, inclusive, um sistema que começa a promover uma desaceleração ali no cinto, né, do ocupante, e o airbag é o que auxilia o cinto de segurança. Bem, aqui estão as nossas referências e eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Assistam ela novamente, vejam os slides, refaçam exercícios aí e até mais!